Boa noite, igreja. Feliz Natal a todos. É motivo de alegria estarmos aqui nesse dia tão especial, podendo refletir um pouco na palavra do Senhor. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao versículo 35. Abra a palavra do Senhor, deixe aberto em Lucas, capítulo 2, do versículo 22 até o verso 35. Nossa vida poderia ser um acontecimento monótono, sem muitos altos e baixos. A vida poderia ser algo sem graça. Um acontecimento que passa despercebido debaixo do sol. Contudo, não é assim. Toda vida vivida debaixo do sol possui e vive experiências, marcos, que trazem todo um novo sentido. E esses marcos podem tanto operar pela perspectiva positiva como negativa. Existem marcos que acontecem em nossas vidas que nos trazem, então, uma nova percepção do viver, uma nova percepção das relações, uma nova percepção dos desafios, e assim vai. Marco é um acontecimento importante, algo que delimita um certo período da vida e que simboliza, então, um grande evento em nossa existência. Por exemplo, vemos que alguns marcos que vieram à tona por causa do nascimento de Jesus. Jesus, ao nascer, trouxe luz para todos aqueles que estavam em trevas, um marco. Jesus, ao nascer, ele é o próprio alimento daqueles que estão famintos, marco. Jesus, ao nascer, ele se estabelece como a água daqueles que são sedentos. Nessa noite, com base no texto de Lucas, nós vamos refletir a respeito dos marcos do nascimento do Messias. Eu quero então convidar a igreja, juntos, mesmo assentados, faremos a leitura do texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 22 até o 35. E diz assim a palavra do nosso Deus: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem
os pensamentos de muitos corações. Amém. Feche seus olhos neste momento. Eterno Deus, nós oramos e pedimos Tua luz sobre o texto, que Tua palavra poderosa nos ensine, nos exorte conforme o Teu querer e Tua vontade. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. O relato do evangelista Lucas a respeito do período do nascimento de Jesus e sua infância é um relato curto, porém profundo em todos os elementos quando trazidos. De forma específica, essa perícope, no seu contexto, nós precisamos entender que toda a família judia participava de três cerimônias quando no nascimento de um filho primogênito. A primeira cerimônia acontecia ao 8º dia. O menino era circuncidado e ali, oficialmente, os pais davam e mostravam para todos qual era o nome da criança. Depois, segunda cerimônia acontecia aproximadamente no 30º dia, onde o primogênito era então apresentado, e essa apresentação era uma forma de dizer que ele pertencia ao povo de Deus, chamada de cerimônia do resgate do primogênito. Ela está prescrita ali em Êxodo 13, versículo 2, 11 e 16. E a terceira cerimônia acontecia 40 dias depois do nascimento dessa criança. E ela tinha um objetivo, essa cerimônia tinha o objetivo de considerar agora a mãe não mais imunda. E ela passava por uma cerimônia de purificação, conforme encontramos em Levíticos 12, 4. O encontro de Jesus, ou melhor, de Simeão com Jesus, alguns acreditam que se deu justamente 40 dias depois do nascimento de Jesus. E nesse episódio, a promessa de Deus, o Messias, já não era uma promessa, mas uma realidade. O Messias era uma realidade encarnada. E por meio desse nascimento, nós tiramos e extraímos algumas lições a respeito destes marcos, que somente o nascimento do Messias pode trazer. E o primeiro marco que encontramos aqui é um marco de consolação. Repito, um marco de consolação, com base no versículo 25, onde se diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Veja o relato bíblico a respeito de Simeão, descrito como homem justo e piedoso. Possivelmente alguém avançado em dias, um idoso, um homem de fé, que esperava ardentemente a consolação de Israel. O termo consolação, no grego, paráclesis, traz a ideia daquele que proporciona conforto e refrigério. Esse mesmo tema era usado nas conversas de rabinos e estudiosos da época como um termo que faz alusão à expectativa messiânica. Por esse motivo, os rabinos da época chamavam o próprio Messias de o Consolador. Os rabinos ensinavam que um dos nomes, então, do Messias é o Consolador, porque na sua natureza ele traria o consolo, em sua missão ele traria o consolo para Israel. Alguns estudiosos alertam a respeito de uma fórmula judaica que fazia parte de muitas orações na época. E a fórmula era: que eu veja o consolo de Israel. Homens piedosos, homens que confiavam na palavra de Deus, nas promessas de Deus, oravam, pediam a Deus que eu veja o consolo de Israel. Essa era uma oração pelo advento do Messias, orada diariamente, clamada diariamente.
que eu veja o consolo de Israel. E Simeão era esse homem que carregava essa expectativa, que fazia essa oração, esse homem que desejava ver o consolo do seu povo, um homem que desejava ver o seu povo salvo. E naquele dia glorioso, lá estava ele, Simeão, adorando ao Senhor, e ali ele contempla um menino frágil, o Verbo encarnado de Deus, o qual é o consolador do seu povo. E bem mais tarde, depois desse evento, em 1 João, no capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo João, ele relata, ele descreve, ele assevera: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha o que João afirmou bem depois: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. O termo advogado aqui no grego é parácletos, o qual pode ser traduzido tanto quanto consolador, intercessor ou como advogado. O termo paráclitos é a conjunção de dois termos. A preposição pará, que traz a ideia de alguém que está ao lado, com o verbo kalel, que traz a ideia daquele que foi convocado. Ou seja, paráclitos é aquele que se coloca ao lado do seu povo, é aquele que se coloca ao lado daqueles a quem ele ama. Sendo assim, Simeão, bem como todos os outros que oravam esperando a consolação, tinham a certeza que Deus enviaria aquele que estaria ao lado do seu povo. E Jesus é esse que se coloca ao lado do seu povo. Fato é que o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, disse: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele, o Verbo encarnado, se colocou ao nosso lado, ele é a nossa consolação. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo encarnado, nosso consolo, se colocou ao nosso lado. O Verbo encarnado, podemos afirmar assim, é a materialização do consolo de Deus. Ele, Jesus, é quem enxuga as lágrimas do seu povo. Ele, Jesus, é quem nos dirige, quem nos exorta, quem nos sustenta, quem nos encoraja, quem nos salva, quem nos redime. Ele é o Verbo de Deus que se colocou ao nosso lado. Aquele que celebra o Natal de fato e verdade, celebra a consolação. Aquele que celebra o Natal sabe, um Messias nasceu, e ele é para mim, ele é para nós, consolação, aquele que se coloca ao lado. O marco da consolação é apenas um deles. Nós percebemos no versículo 25 até o versículo 27, o segundo marco que eu quero trazer nessa noite, que é o marco da atuação do Espírito Santo. E nos versículos 25 ao 27 diz assim: e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Simeão é descrito como um homem justo e piedoso, o homem que aguardava a consolação de Israel, que orava, que eu veja o consolo de Israel. E aqui, nesses versos, nós encontramos uma estreita relação desse homem
com o Espírito. Uma estreita relação desse homem com o Espírito. No versículo 25, no finalzinho, diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Depois, no versículo 26, diz que o Espírito havia lhe revelado a respeito do Cristo. E no versículo 27 afirma que o Espírito Santo o movia. E aqui nós podemos entender que não haverá e não poderia existir encontro de Simeão com Jesus se esse encontro não tivesse sido arquitetado, orquestrado, marcado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que reúne o homem a Jesus, que conecta o homem a Jesus, evidenciando essa verdade bíblica. Um homem só pode se aproximar do seu Salvador por meio dessa operação do Espírito Santo. Se ousarmos apagar, excluir ou retirar a ação do Espírito, a religião nos conduzirá a um moralismo e estará destituída de conhecer o verdadeiro Salvador. Sendo assim, podemos afirmar: sem o Espírito, aqueles pastores permaneceriam nos seus pastos. Sem o Espírito, aqueles sábios do Oriente caminhariam sem direção. Sem o Espírito, o dia do Senhor seria e será reduzido a ritos e doutrinas mortas. Sem exceção, todos os que se aproximam de Jesus o fazem pela obra e pela intervenção do Espírito Santo. Pelo Espírito reconhecemos nossos pecados, pelo Espírito arrependemos de todas as transgressões, pelo Espírito enxergamos pela fé Jesus, pelo Espírito abraçamos por meio da fé o Consolador divino. Nossos pais reconheceram isso, e a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 34, no parágrafo 3, falando a respeito da missão do Espírito, diz assim, abre aspas: o Espírito Santo é o único agente eficaz na aplicação da redenção. Ele convence os homens do pecado, leva-os ao arrependimento, regenera-os pela sua graça e persuade-os. E por fim, habilita-os a abraçar Jesus Cristo pela fé. Simeão não pode tomar Jesus nos braços se não for por intermédio do Espírito. Nós não podemos abraçar Cristo Jesus se não for por meio do Espírito. Quando nós, no dia 25 então, de forma simbólica, celebramos o nascimento de Jesus, e vivemos essa realidade de fato e verdade, nós só podemos fazer isso porque o Espírito abriu nossos olhos e nos permitiu abraçar Cristo pela fé. O nascimento de Cristo nos faz compreender esse marco do Espírito na vida de cada um. Nós somos marcados pelo Espírito por meio do nascimento de Jesus. Onde há louvores pelo nascimento de Jesus, há um coração transformado, resgatado, impactado pelo Espírito Santo de Deus. O nascimento do Messias nos faz perceber alguns marcos que transformam nossas vidas. Nós percebemos o consolo que vem de Deus. Nós percebemos a atuação marcante e poderosa do Espírito. Terceiro, é um marco de ruptura e despedida. Afirmo isso com base nos versos 28 ao 32. Simeão tomou nos braços a Jesus e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque
porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão louvou a Deus. Tendo Jesus nos braços, ele rompeu aquele momento com um canto, com o louvor a Deus. O louvor aqui é a linguagem apropriada para aquele momento histórico. Afinal, não se trata apenas, pensando no cenário, de um senhor com um menino nos braços. O cenário é poderoso e é marcante, único em todo o universo. É a imagem de um homem de fé, e aquele para qual todas as promessas de Deus estão convergindo. Aquele que está nos braços de Simeão é a pessoa que carrega sobre si toda a concretude das promessas de Deus. Ele é a semente descendente da mulher, dita ali em Gênesis 3:15, o qual esmagaria a serpente. Ele é o descendente de Abraão, o qual abençoaria todas as famílias da terra, segundo Gênesis 12:3. Ele é o profeta, o qual todos ouviriam, conforme anunciou Moisés em Deuteronômio 18:15. Ele é aquele que nasceu em Belém de Judá, conforme foi prometido em Miqueias capítulo 5:2. Ele é aquele que nasceu milagrosamente de uma virgem, conforme pregou e anunciou o profeta Isaías capítulo 7 versículo 14. Ele é o rei, o filho de Davi, o qual governará para todos sempre, conforme foi anunciado em 2 Samuel, no capítulo 7:16. Ele é aquele que é o menino, o qual será e foi chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Simeão não segurava nos braços um menino qualquer, ele segurava aquele para o qual convergia todas as promessas de Deus. E diante desse fato, o louvor é a linguagem cabível. Diante daquele acontecimento, o louvor é uma linguagem que nos permite entender toda a plenitude daquilo que se vive. Mas olha que interessante, perceba o conteúdo do louvor de Simeão. Ele está despedindo. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Conforme a palavra de Deus, ele se despede desse mundo. Ele reconhece que o ápice da existência de um homem, o que torna digna a vida, bela vida, para ser vivida de fato, é a contemplação de Cristo. E a pergunta que eu faço é, afinal, nessa terra, o que mais belo os nossos olhos poderão presenciar, a não ser a beleza de Jesus? O que mais valioso poderíamos receber, a não ser o próprio Jesus? O que mais precioso poderíamos ganhar, senão o próprio Cristo? O que mais doce poderíamos experimentar, senão o próprio Jesus? O que mais excelso poderíamos viver, senão o próprio Jesus? Diante dessa realidade, o louvor que cabe a todos aqueles que contemplam Jesus é dizer tchau para esse mundo, porque a realidade que faz sentido, que dá sentido à minha existência, eu estou contemplando. Nada nesse mundo tem mais valor que o meu Senhor. Nada me interessa mais, nada me agrada mais a não ser o meu Senhor. Todo aquele que vive o Natal, com os olhos contemplam a salvação de Deus, e com a boca não tem medo de declarar e despedir-se do mundo. Agora, Senhor, o Senhor pode me levar, porque meus olhos contemplam a tua salvação. E nós vemos um movimento contrário,
um Natal totalmente comercial, de pessoas que amam esse mundo, vivem esse mundo e acham que a realidade é apenas essa. E esquecem que todos aqueles que vivem Jesus, e esse nascimento o impactou de alguma forma, está disposto a declarar: nada aqui mais tem valor, a não ser aquele a quem eu contemplo e traz sentido à minha existência. Quem é esse? Simeão, em sua canção, disse: Ele é a luz, Ele é a glória. Jesus é a luz dos gentios. Ele veio e trouxe trevas à luz. Ele é a estrela da manhã, Ele o sol da justiça, Ele a luz do mundo. Jesus dissipa as trevas. Ele é a luz dos gentios. Ele também é a glória de Israel. Aquele povo teve a oportunidade, desde os patriarcas, reis, profetas, todos anunciavam que um dia eles, aquela nação, receberiam o Messias, e esse tempo aconteceu. Essa é a glória de Israel, Deus encarnado entre os homens, e aquele povo teve a oportunidade de ver Cristo, o Rei. Sim, no Natal também nós nos lembramos que há um marco, que é o marco da ruptura, da despedida. Aqueles que contemplam Cristo se satisfazem pela evidência daquele que Cristo é. E por fim, nós aprendemos que um outro marco que o nascimento do Messias nos faz entender, perceber, é o marco do juízo e da graça. Do juízo e da graça. Afirmo isso com base nos versos 34 ao 35. E diz assim o texto: E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Na atualidade, quando pensamos no Natal, não que isso seja errado, mas logo nós imaginamos ruas coloridas, luzes, família reunida, uma ceia, presentes. Quando nós percebemos o Natal conforme é pregado e anunciado pelas propagandas, pelas campanhas publicitárias, você vê, nós somos bombardeados por campanhas onde existe ali uma cena de pessoas sorrindo, alegres, se divertindo. Sim, Natal é tempo de celebração, sim, é tempo de reencontro, sim, é tempo de família reunida. Mas nós, por causa desse mundo tenebroso, esquecemos de perceber que o Natal é um marco de juízo. Porque na mesma proporção que Cristo veio ao mundo para efetivar a salvação daqueles que creem em Deus e foram eleitos por Ele, o nascimento de Jesus é um marco de justiça de Deus. Aqueles que são inimigos de Deus, e assim estarão para toda a eternidade, de uma forma definitiva pelo nascimento de Jesus, são marcados como tais. No Natal, nós encontramos esse marco de juízo e graça. E Simeão, olhando para os pais do menino Jesus, que estavam admirados, os abençoou e disse à mãe de forma específica: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos. Essa é uma linguagem do Antigo Testamento, que faz referência que na obra do Messias, na obra de Cristo Jesus, muitos por ele seriam condenados através de sua obra, palavras, e muitos por meio dele seriam abençoados, receberiam as bênçãos que Deus havia prometido. E aqui nós percebemos que Deus não se esvazia de um atributo para exercer outro. Ele exerce juízo
sem deixar de ser gracioso, e Ele é gracioso sem deixar de ser um Deus justo, e por meio de Jesus, do nascimento de Jesus, todos nós podemos contemplar a graça de Deus que vem para alcançar homens, e o juízo de Deus que vem para nos condenar. E Simeão diz no final que Jesus, Ele, em sua missão, seria alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A obra de Jesus, sua vinda, tem implicações interiores. Eles aguardavam na época um líder político, alguém que destruiria o império. E Jesus de fato é rei. Mas a sua primeira obra começou e começa em nossos corações. E quando Ele vem, sendo Ele a luz, Ele expõe toda a podridão, todo o pecado, toda a miséria, tudo aquilo que somos. Jesus não é enganado, e Ele não se engana. Ele não veio salvar pessoas boas, Ele não veio salvar pessoas justas, Ele veio salvar aqueles que são pecadores, injustos, corrompidos. E quando Ele se manifesta, Ele expõe os pensamentos, inclinações, desejos, vontades. E eu quero concluir nessa noite. Todos os que vivem a realidade do verdadeiro Natal, todo aquele que vive o nascimento de Jesus de forma profunda e marcante, vive hoje, experimenta hoje o consolo de Deus. Abraça hoje, pela fé, através do Espírito, o próprio Cristo. Tem nos lábios um louvor, cuja tônica é: tchau, mundo, amo meu Senhor, encontrei o tesouro maior, Ele é a razão da minha vida. E aqueles que vivem o verdadeiro Natal percebem que Natal é marco de juízo e de graça. Que Deus, através do Espírito Santo, nessa noite e em todos os dias, nos permita viver o verdadeiro Natal. Que Deus os abençoe.